Bom dia. Hoje eu quero pregar sobre o desafio do Monte Carmelo. Aquele dia quando o profeta Elias enfrentou os 450 profetas de Baal para provar que somente o Senhor é Deus e para conduzir o povo de Israel a uma importante decisão: se eles serviriam ao Deus vivo ou verdadeiro, ou se eles serviriam a Baal. Quero ler aqui inicialmente alguns versículos do livro de 1 Reis, capítulo 18, versos 19 ao 21. A Bíblia Sagrada, 1 Reis, capítulo 18, versos 19 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Pai de amor, eu te agradeço por esta manhã, por mais uma vez estar aqui para pregar a tua palavra. Eu peço, meu Deus, que o Senhor me capacite, dando-me a palavra oportuna, de tal maneira que aqueles que a ouvirem sejam edificados, que pecadores sejam convertidos e que principalmente o teu nome seja engrandecido. É no nome de Jesus, meu Pai, que eu oro e que eu peço. Amém. O desafio do Monte Carmelo, tendo como dos personagens principais Elias. Quem era Elias? Elias era natural de uma cidade de Israel chamada Tebes. Por isso ele ficou conhecido como o Tesbita. Ele foi um profeta do Senhor que viveu por volta de 9 séculos antes de Cristo. O nome Elias é um nome hebraico e significa Yahvé é Deus. Esse homem foi profeta do Senhor. Uma curiosidade sobre Elias: Elias não morreu. A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 2, ele foi elevado para os céus vivo em um carro de fogo. É importante também nós entendermos o contexto histórico no qual Elias exerceu o seu ministério profético. Israel, o país, já era uma nação dividida entre dois reinos. Quem conhece a história de Israel sabe que depois da morte de Salomão, o país Israel foi dividido em dois reinos: o reino do sul, ou Judá, e o reino do norte, ou Israel. Então, quando Elias exerceu o seu ministério, o país Israel já era dividido assim: o reino do norte e o reino do sul. O rei era Acabe, casado com uma mulher estrangeira chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher má e cruel, idólatra, e que introduziu em Israel o culto a Baal.
Também é importante nós entendermos o contexto socioeconômico de Israel naqueles dias. A Bíblia diz que Israel estava enfrentando uma grande seca. Fazia 3 anos e meio que não chovia em Israel. Nós que somos nordestinos, sujeitos às secas, sabemos as consequências de um período longo sem chover. Fome, pobreza, miséria, falta de água, morte do rebanho. Era exatamente assim a situação de Israel naqueles tempos. No contexto religioso e espiritual, Israel estava vivendo um tempo de frieza espiritual e de afastamento de Deus. Talvez poucas vezes na história de Israel nós vemos o povo tão afastado de Deus e tão voltado à idolatria, porque Jezabel, a esposa do rei Acabe, introduziu em Israel o culto a Baal, o Deus falso. Esse Deus, ele era um Deus falso, adorado pelos fenícios. Baal significa senhor, marido, dono. A situação espiritual em Israel estava tão difícil, a ponto de em Israel se perguntar: quem é o Deus de verdade? É o Deus da Bíblia? É Jeová? Ou é Baal? Foi nesse contexto que se deu o desafio do Monte Carmelo, quando Elias enfrentou sozinho, pela bênção de Deus, os 450 profetas de Baal. É importante nós compreendermos o caráter deste desafio. Primeiramente, aprendemos que ele foi proposto pelo próprio profeta Elias. Versos 19 e 20 de 1 Reis 18, diz assim, Elias diz assim a Acabe: agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo, que comem à mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. É interessante a ênfase que a Bíblia dá, que Elias dá, que esses profetas comiam à mesa de Jezabel. Ou seja, em Israel, o culto a Baal havia sido institucionalizado, havia sido estabelecido. E aí, o profeta Elias propôs esse desafio entre ele, profeta do Senhor, e os 450 profetas de Baal. Quais eram os objetivos do profeta Elias ao propor este desafio? Primeiro desafio, mostrar ao povo que só o Senhor é Deus. As nações vizinhas, as nações estrangeiras, tinham os seus deuses, deuses falsos, deuses pagãos, deuses que não existiam. Mas dentre todas as nações, Israel era diferente. Era a única nação cujo culto era monoteísta, um só Deus. Era o único país, a única nação que adorava ao Deus vivo e verdadeiro. Mas agora Israel havia se desviado deste culto exclusivo a Deus. E o propósito de Elias ao propor o
desafio do Monte Carmelo era provar: Baal não existe, é um Deus falso. Deus sim é o Deus verdadeiro, é o Deus real. O segundo propósito do profeta Elias, ao propor o desafio do Monte Carmelo, era levar o povo a uma decisão definitiva: se eles iriam adorar a Deus ou a Baal. Elias deixa isto muito claro no verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Não é que o povo havia abandonado de todo o culto a Deus. O povo ainda adorava a Deus, mas adorava a Deus e a Baal, como se isso fosse possível, adorar a Deus e a Baal. Daí as palavras firmes de Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando o coração de vocês estará dividido? Se é Deus, adorem a Deus. Se é Baal, adorem a Baal. Parece que o erro daquele povo é o mesmo erro que nós também costumamos cometer. Porque nós também achamos que é possível dividir a adoração entre Deus e outros. Quem sabe entre Deus e o mundo, entre Deus e a televisão, entre Deus e as redes sociais, entre Deus e o dinheiro, entre Deus e a religião, entre Deus e o poder, entre Deus e o trabalho, entre Deus e a política, entre Deus e a família, entre Deus e os prazeres do pecado, entre Deus e o pecado. A gente diz: não, eu sou cristão, eu sou crente. Muitos dizem: eu sou religioso. Mas o coração está dividido. Israel estava assim naquele tempo. Não é que eles houvessem abandonado totalmente o culto a Deus, mas na sua espiritualidade vã, eles achavam e acreditavam ser possível adorar a Deus e a Baal. Não parece exatamente muitas vezes a nossa postura, a nossa posição? Nós não achamos muitas vezes que é possível adorar a Deus e o mundo? Servir a Deus e ao dinheiro? Servir a Deus e à política? Servir a Deus e ao pecado e aos prazeres deste mundo? Então a questão de Elias era essa. Porque Deus diz assim no primeiro mandamento da lei, Êxodo capítulo 20, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. O próprio Jesus Cristo ensinou essa verdade também, que não é possível servirmos a dois senhores. Olha o que disse Jesus, Mateus 6, 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muitas vezes nós nos dizemos cristãos, servos de Deus, mas o nosso coração está dividido. De certo modo, nós temos um Baal na nossa vida. E nós achamos que Deus aceita isso. Não aceita. O próprio Deus diz assim: a minha glória eu não a darei com ninguém, eu não a dividirei com ninguém. É um preceito bíblico do Velho Testamento e do Novo Testamento. Por isso,
Elias inquiriu o povo, confrontou o povo: até quando cocheareis, estareis divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, é Deus. Se é Baal, é Baal. Como se ele dissesse: é melhor vocês adorarem só a Baal do que a Baal e a Deus. Tiago também nos adverte deste perigo de termos o coração dividido. Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então toda aquela cena, o chamado desafio do Monte Carmelo, tinha dois objetivos. Primeiro, mostrar que só existe um Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. E levar o povo a uma decisão final, definitiva: se serviriam a Deus ou se serviriam a Baal. Agora, notemos os detalhes deste desafio. Versículos 22 ao 24. Elias explica, diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-lhes, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Notem que o desafio era bastante simples. Elias disse: olha, vocês, profetas de Baal, tomarão um novilho, um bezerro, farão um altar e colocarão sobre o altar o novilho, o bezerro. Vocês vão clamar ao seu Deus, a Baal. Vão pedir que Baal mande fogo e consuma o holocausto. Depois eu farei a mesma coisa. Eu sozinho farei a mesma coisa. Vou fazer um altar, vou colocar sobre ele o bezerro, e eu vou pedir ao meu Deus que mande sinal de fogo. O Deus que mandar o sinal de fogo, esse é o Deus verdadeiro e definitivo. A prova era essa: 2 sacrifícios, 2 holocaustos. Os profetas de Baal, 450 com um, Elias sozinho, o profeta do Senhor com outro. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus definitivo. Desse modo começou o desafio do Monte Carmelo. Os primeiros foram os profetas de Baal. De certo modo, eles começaram levando vantagem. Por que os profetas de Baal começaram com uma certa vantagem? Primeiro, eles tiveram o direito de, dentre os 2 bezerros, escolher o que eles queriam. Verso 25. Elias disse: escolhei para vós outros um dos novilhos. Vocês têm 2 bezerros, 2 novilhos, eu dou a vocês o direito de escolherem o que vocês quiserem. Primeira vantagem. Segunda vantagem, ou suposta vantagem: os profetas de Baal seriam os primeiros a oferecer o holocausto. Verso 25: preparai-o primeiro. Terceira suposta vantagem: os profetas de Baal eram muitos. Versículo 25: porque sois muitos,
e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Imagine um grupo de profetas de um número de 450. E a quarta suposta vantagem dos profetas de Baal: eles tiveram a maior parte do tempo. Verso 26: tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia. E o relato mostra que depois do meio-dia, eles ainda continuaram clamando a Baal. Parece que eles clamaram a Baal do período da manhã até as 15 horas. Então, era um grupo de soldados ocupando a maior parte do templo. Então, os profetas de Baal prepararam o bezerro e começaram a clamar ao seu Deus. Vejam que eles tomaram todos os cuidados. Verso 26: tomaram o novilho que lhe fora dado e prepararam. Certamente prepararam um altar, mataram o bezerro, colocaram lenha sobre o altar e sobre a lenha o bezerro. Estava pronto. Então eles começaram a clamar e clamaram intensamente. Verso 26: e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Parece que, se esse Baal existe ou existia, eu acho que ele é surdo, porque eles clamaram de manhã, do período da manhã até ao meio-dia, insistentemente. E mais, clamaram enfaticamente. Verso 26, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Então eles clamaram insistentemente e eles clamaram enfaticamente. Contudo, nada aconteceu. Nenhuma voz, nenhum sinal, nenhuma resposta, muito menos fogo. Verso 26, a última parte: porém não havia uma voz que respondesse. Manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Então, ao meio-dia, ao ver os profetas de Baal clamando, orando, buscando o seu Deus e não obtendo resposta, Elias começou a zombar dos profetas de Baal. Versículo 27: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, quer dizer, talvez ele foi ao banheiro, sei lá, ou de viagem, ou foi dormir, e nesse caso despertará. Elias zombou do Deus falso e dos profetas de Baal. E os profetas de Baal insistiram. A Bíblia diz: eles gritaram e eles começaram a se mutilar, se cortarem. Versos 28 e 29: e eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. É aqui onde alguém diz que provavelmente já eram 15 horas da tarde. 450 homens em volta de um altar de pedra com um cordeiro em cima, feito doidos, desesperados, fanáticos,
clamando a um Deus que não existe, clamando a um Deus irreal, inexistente. Agora eles já não estão mais clamando, eles estão se mutilando, porque uma das formas de adorar esse Deus era por sacrifícios. A história conta como os adoradores de Baal chegavam a oferecer crianças, queimar crianças. Talvez aí explique a razão pelas quais os profetas de Baal começaram a se mutilar com facas e punhais. Mas o que aconteceu? Verso 29. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Qual foi o erro dos profetas de Baal? O erro desses homens foi clamar a um Deus que não existe. Como muitos hoje clamam a um Deus que não existe. A Bíblia chama isso de idolatria. Isso é tratado como adultério espiritual. O que é adultério espiritual, a idolatria? O Deus existe, é o Deus de Israel, é o Deus da Bíblia. Existe, Ele nos criou, Ele nos sustenta, como diz Paulo lá em Atos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas as pessoas insistem em buscar e adorar a um Deus que não existe. E sabe como esse Deus é tratado na Bíblia? No Salmo 115, o salmista diz assim: Ele tem olhos, mas não vê. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem pés, mas não anda. Ele tem mãos, mas não apalpam. Som nenhum lhe sai da sua boca. Tornem-se semelhante a eles os que a eles adoram. Não parece que isso estava acontecendo aqui no Monte Carmelo? Porque os que adoram um Deus falso, eles não se conformam em adorar pela fé. É preciso ter uma imagem de escultura, algo palpável, concreto, que eles possam ver, que eles possam pegar. E foi isso que aconteceu aqui com os profetas de Baal. Por mais que clamassem, por mais que insistissem, por mais que se cortassem, por mais que gritassem, por mais que gemessem, nada aconteceu. Simplesmente porque Baal, a semelhança de muitos deuses dos homens, simplesmente não existe. Chegou a vez de Elias, o profeta do Senhor. Elias começou convocando todo o povo, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Que Elias queria que o povo visse que aquela prova era para valer. Então ele pediu que o povo se aproximasse. Quando Elias foi preparar o seu holocausto, ele tomou alguns cuidados. Interessante isso. Primeiro cuidado que ele teve, ele consertou ou restaurou o altar do Senhor que estava derribado. Verso 30. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Isso é muito significativo porque a espiritualidade de Israel estava em ruínas. A religiosidade de Israel estava em ruínas. Israel não era um país dividido apenas politicamente, mas era um país dividido espiritualmente. Servia a Deus e a Baal. A situação era tão grave que quando Elias perguntou assim: a quem vocês vão servir, a Deus ou a Baal? A Bíblia diz: o povo não respondeu nada. Então a restauração do altar aqui representa a restauração espiritual de Israel. O segundo cuidado que Elias teve, ele tomou 12 pedras, e com as 12 pedras ele erigiu o altar. Versos 31 e 32. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó,
a qual viera ajudar, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Esse detalhe também não pode passar despercebidamente, porque Israel, o país, estava dividido. O reino do sul, Judá, 10 tribos. E o reino do norte, Israel, 2 tribos. Mas Israel, o país inteiro, era composto por 12 tribos. O nome dos 12 filhos de Jacó. Então, qual seria a lógica? Ela ia dizer: bem, eu vou fazer 2 altares. Um com 10 pedras e outro com 2 pedras, representando a divisão política de Israel. Mas ele não fez isso. Porque o ideal de Deus é que no futuro Israel será reunida em nação. A Bíblia fala disso. Quando a igreja for arrebatada, o mundo passar pelos 7 anos de tribulação, e a tribulação será um juízo sobre Israel. Mas quando o Senhor vier a segunda vinda, o país Israel será restaurado. Não mais haverá o reino do norte ou o reino do sul. Haverá o reino de Israel, o país Israel. Então essa construção do altar com 12 pedras, ela é profética. Porque fala da unidade política, religiosa e espiritual de Israel, que no futuro acontecerá. É profético, é bíblico, é escatológico. E Elias fez mais uma coisa surpreendente. Lembra que o teste era: o Deus que fosse verdadeiro faria desse fogo sobre o altar. Mas aí Elias resolveu, digamos assim, dificultar um pouco o trabalho de Deus. Porque quando ele mandou erigir o altar, ele mandou fazer um rego, um córrego em volta do altar. E mandou colocar água. Não pouca água, muita água. Ele mandou encharcar o holocausto, o altar, o cordeiro, a lenha de água. A gente vê isso, versos 32 a 35. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Todo mundo sabe que a água destrói o fogo. O fogo não acende na água. E o teste aqui, para que mostrasse que Deus existia, que Deus era poderoso, o único a ser adorado, era Deus mandar colocar fogo. E Elias disse: vamos complicar aqui um pouco o trabalho de Deus, vamos dificultar. E ele chamou os seus servos, e ele os mandou que trouxessem 4 cântaros de água e jogassem sobre o altar. E ele disse: é pouco, tragam mais 4 cântaros de água. E eles trouxeram, mas ele disse: ainda é pouco.
E eles trouxeram mais 4 cântaros de água, ao todo 12 cântaros de água, de tal maneira que o holocausto, a lenha, o cordeiro, as pedras, tudo ficou inundado, tudo ficou encharcado. Porque para Deus não basta fazer. Deus tem que fazer de maneira soberana, sobrenatural e suprema. Chegou então o momento chave. Elias iria clamar pelo nome do Senhor. Elias iria orar, invocar o nome do Senhor. E foi isso que ele fez, versos 36 e 37. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Verso 27. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Notem a oração de Elias. E a resposta do Senhor foi imediata, inequívoca, rápida. Verso 38. Então caiu fogo do Senhor. Ouçam isso. Caiu fogo do Senhor, verso 38. E consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu água, a água que estava no rego. Lembra o resultado dos profetas de Baal? 450, clamando insistentemente, enfaticamente, em desespero, se mutilando, quase que o dia todo, e nada aconteceu. Elias não. Elias clamou ao Senhor e foi ouvido. Por que a oração de Elias foi ouvida e a dos profetas de Baal não? É importante a gente atentar para isso, porque muitas vezes a gente ora ou aos que rezem e não são ouvidos, e eles perguntam assim: por que eu não fui ouvido? Por que a oração de Elias foi ouvida e a dos profetas de Baal não foi? Em primeiro lugar, Elias clamou a um Deus real. Elias clamou a um Deus real, verdadeiro, que existe. Verso 36, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Você quer que a sua oração seja ouvida? Você tem que clamar ao Deus que existe. Só existe um. Acho maravilhosa a maneira como o apóstolo Paulo descreve esse Deus. Paulo diz: aquele que possui ele só a imortalidade, que habita em luz inacessível, que homem algum viu ou pode ver, mas esse Deus é real, mas esse Deus é verdadeiro. Se você quer ser ouvido, você precisa clamar ao Deus real, ao Deus verdadeiro. Convenhamos, com todo o respeito que nós temos a Maria, a mãe de Jesus, Maria não é Deus. Maria não pode ouvir a sua prece.
Por isso que o primeiro mandamento da lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagens de escultura. Você precisa entender que só existe um Deus. Aquele que no Velho Testamento se apresentava assim e dizia: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele foi ouvido porque ele clamou ao Deus verdadeiro, ao Deus que existe. O segundo segredo, porque Elias foi ouvido no desafio do Monte Carmelo, ele agiu em nome desse Deus. Verso 32, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Porque às vezes a gente sabe que só existe um Deus e a gente age pensando que está agindo de conformidade com esse Deus, e não é. O nome de Deus, acho interessante que o nome de Deus é tão poderoso que a Bíblia diz que quando Deus quis jurar, e ele não tendo alguém superior a ele para quem jurasse, porque a gente jura por alguém maior do que nós, então como Deus não tinha alguém maior do que ele jurou pelo seu próprio nome. E a Bíblia mostra que muitas vezes Deus agia por amor do próprio nome dele. Então qual era o marketing dos profetas, os 450? Baal. Eles clamavam a Baal, por isso não foram ouvidos. Elias clamou ao nome de Deus. Em terceiro lugar, porque a oração de Elias foi ouvida e a de Baal não, Elias agiu com humildade. Verso 36, e eu sou teu servo. Imagine que ali naquele dia havia uma grande multidão de pessoas. Só os soldados de Baal, 450. E o povo de Israel, boa parte estava ali. E o rei estava ali. E parte da guarda real estava ali. Não era um bom momento para este homem se ostentar, se orgulhar? Ele não fez isso. Ele disse: Senhor, eu sou teu servo. Você vai ser ouvido, você tem que agir com humildade. Em quarto lugar, por que a oração de Elias foi ouvida? Elias agiu de acordo com a vontade de Deus. Verso 36, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Aqui a gente aprende algo bem interessante. Afinal de contas, o desafio do Monte Carmelo não foi uma ideia de Elias, foi uma ideia de Deus. O problema não é que o povo estava rejeitando apenas o profeta. O povo estava rejeitando Deus. Então Elias agiu segundo a vontade de Deus. Isso nos faz lembrar que Jesus Cristo diz: quando você for orar, você diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente precisa agir, a gente precisa orar, a gente precisa se comportar de acordo com a vontade de Deus. Em quinto lugar, porque a oração de Elias foi atendida e a dos profetas de Baal não, porque ele agiu para engrandecer o nome de Deus e não o nome dele. Verso 37, ele disse: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Elias disse: eu não estou aqui para fazer o meu nome. Eu não estou aqui para ficar famoso. Eu não estou aqui para ser engrandecido.
Eu não quero que diga, Elias fez descer fogo. Senhor, foi o Senhor. Faze, responde-me, para que eles saibam que o Senhor é Deus. Então, o desejo de Elias não era engrandecer o seu próprio nome, mas era engrandecer o nome do Senhor. A sexta razão porque a oração de Elias foi aceita: Elias agiu com fé, e Deus fez mais do que ele pediu. Porque o pedido de Elias e o combinado é que Deus mandasse fogo, e o fogo consumisse o cordeiro, o novilho, o bezerro. Verso 24: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o que é Deus. Então o combinado era que o Deus verdadeiro faria descer fogo para consumir o holocausto, o cordeiro, o bezerro. Mas notem o que foi que Deus fez. Verso 38: então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu água que estava no rio. Eu fiquei pensando, como eu gostaria de estar ali e ter presenciado esse momento. Embora eu creio que eu tivesse ficado temendo e tremendo diante de tão grande milagre. Porque o fogo do Senhor, o poder de Deus, a ação de Deus, não foi apenas em consumir o holocausto. Caiu o fogo do céu e o fogo consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava no rego. O que é que Paulo diz lá em Efésios 3, verso 20? Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Então, esse homem agiu pela fé. E Deus não apenas fez o que ele pediu, Deus fez infinitamente mais. Provando assim que esse é o Deus verdadeiro, que esse é o Deus real. Esse é o Deus de poder. Apenas depois dessa grande manifestação de poder, aquele povo se humilhou perante Deus. Verso 39: o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É importante observar que antes do milagre, antes da oferta, antes do fogo, quando Elias perguntou assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Verso 21, o povo não respondeu nada. Foi preciso que houvesse esse poder, esse milagre, para que o povo se humilhasse perante Deus e dissesse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu estou pensando uma coisa aqui, sabe? O nosso Brasil está passando uma situação, eu diria, parecida com a situação de Israel. Porque nosso país está passando por uma crise política. Todo mundo está vendo essa crise política instaurada no país. Israel também era um país dividido. Israel estava vivendo uma crise socioeconômica, uma seca, que estava afetando a economia do país. E nós estamos vivendo uma crise sanitária que está afetando a economia do país. E Israel precisaria clamar ao Senhor e buscar o Senhor.
Mas Israel ficou com o coração dividido e buscou também a Baal. E não é isso que o nosso país está fazendo? Dependendo dos políticos, do dinheiro, da medicina, da ciência, até o povo de Deus, até nas igrejas, até nas redes sociais eu vejo isso. Não, eu sou crente. Eu sou crente, eu não deixei de ser crente, não, eu deixei de ir para a igreja, eu sou crente, eu estou fazendo o culto doméstico. Mas parece que cada um tem o seu Baal. Amados, quando Deus precisa fazer um milagre para que nós confiemos nele, é porque a nossa fé falhou. Porque a fé é a certeza de coisas que se não veem. É a convicção de fatos que se esperam. Então, quando é que nós tiraremos o Baal da nossa vida, dos nossos corações, e nós serviremos ao Senhor? Você que não é crente ainda, talvez você não é crente ainda, mas você diz: eu sou cristão, eu sou religioso, mas você tem o seu Baal. Talvez você confie no seu dinheiro, talvez você confie nas suas capacidades, talvez você acende vela para um santo, talvez você se curva diante de uma imagem de escultura, talvez você tenha um santo que você diz: é o meu padroeiro, é o meu protetor. Você quer ver o agir de Deus na sua vida e na vida desse país, dessa grande nação? A gente precisa se curvar diante do Senhor. A gente precisa urgentemente tomar uma decisão e responder ao desafio de Elias. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Elias exigiu essa resposta. Fez esse ultimato a Israel naqueles dias. E você, qual vai ser a sua decisão? Você vai se curvar perante o Deus Santo, Eterno, Todo-Poderoso e Autossuficiente? Ou você ainda pensa que pode ter o coração dividido? Adora a Deus e aos Baals. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Pai de amor, eu te agradeço pela pregação da tua palavra. Como é bom, ó Pai, servir e honrar a um Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado, ó Pai, porque Baal não foi páreo para ti como ninguém o é. Mas que os nossos corações, ó Pai, não estejam divididos, mas curvados e adorando somente a ti. Eu peço, ó Pai, pelas nossas cidades, pelo nosso estado. Eu peço pelo nosso país, pelos nossos governantes. Eu peço, ó Pai, pela humanidade. Eu peço que o Senhor faça 2 milagres, ó Pai. Nos livre desta pandemia. E ao mesmo tempo desperte em nossos corações, como o Senhor despertou em Israel naquele dia, o desejo de adorar e dizer: somente o Senhor é Deus. Obrigado por tudo, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém.